A paz do Senhor, meus amados. Vamos ler um versículozinho aqui. Lucas 15, 17 diz assim. E caindo em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Meus amados, aqui fala da parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele tinha tudo em abundância. Tinha presença, tinha fartura, tinha alimentação, né? Mas ele foi tentado e ele caiu na fraqueza. E ele foi-se embora para o mundão, né? Enquanto ele tinha dinheiro, ele pôde ostentar, né? Aquilo que ele achava que era importante. Quando o dinheiro acabou, todo saiu de fininho, não é? E ele ficou agora faminto, sem dinheiro, sem amigos, não tinha mais a casa do pai, não tinha mais a fartura, né? Glória a Deus, foi trabalhar num lugar muito humilhante, não é? Glória a Deus, lugar de porcos. E ele sentiu tanta fome, amados, que ele foi comer a comida dos porcos. Desejou comer de tanta fome. O que é mais importante aqui é porque ele disse assim, né? E caindo em si. Meus amados, é muito importante a gente cair em si, não é? Se caiu em si, porque estava fora de si, não é? Ele estava fora do senso, não é? Ele estava no mundo de fantasias, não é? E quando ele caiu na realidade, ele viu a besteira que ele tinha feito. Mas a Bíblia diz que ele caiu em si. E caindo em si, não é? E disse mais, né? E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Olha, ele estava morrendo de fome, não é? Glória a Deus. Não tinha alimentação, porque a alimentação dos porcos não é a alimentação do ser humano. Claro que talvez ele tentou até ver se dava certo, mas não deu. Aí ele caiu em si e ele disse: quantos jornaleiros, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Aí foi quando ele disse: eu vou me levantar, eu vou me humilhar, eu vou até onde está meu pai e vou dizer para o meu pai que eu errei, que eu falhei, eu pensei que ia dar certo, mas não deu certo. Aquela fantasia, não é, se quebrou e agora eu sei que eu não tenho mais direito à herança. Mas eu peço para ele me colocar apenas como um trabalhador, porque eu sei que ele é um bom patrão, ele é misericordioso, ele é bondoso, não é? E quando ele foi, meus amados, neste intuito, não é? Para se humilhar, para se rastejar, para confessar a sua fraqueza, confessar que tinha agido errado, que estava fora do seu senso normal e que agora ele queria acertar. Quando ele foi nesse intuito, glória a Deus, o pai o estava esperando de braços abertos. E quando ele foi, meu pai, isso não precisa dizer mais nada. Você já aprendeu a lição, já se humilhou e já acertou o caminho de casa. Agora você nunca mais vai querer ir para o mundão. Não é não, meus amados. Essa palavra é para os que estão afastados, desviados da presença de Deus. Jesus está chamando. Tu está vendo que o mundão não tem o que te realiza, né? Tu pode estar assim, ter conquistado algumas coisas materiais, mas dentro de você está o vazio, está a falta de paz, a falta de esperança, a falta da presença, né? Glória a Deus, e nada está dando certo para você, mas faça como o filho pródigo, se humilhe, né? Dê ré, porque a Bíblia diz, né, que o que encobre o seu pecado, ele nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia, né? Tu és aquela pombinha, quando Deus mandou o dilúvio, né? Quando terminou de chover aqueles dias todos, Noé soltou aquela pombinha. Soltou primeiro um corvo, né? O corvo foi e não voltou mais.
porque o povo já era do mundão, né? Aí Noé foi e soltou aquela pombinha. A Bíblia diz que aquela pombinha foi, e não encontrou descanso para a planta dos seus pés. E ele voltou para a arca. Ela voltou, né? Então você não encontrou descanso, não encontrou paz, não encontrou a presença, as coisas piorou. Tu estás te afundando cada vez mais afastado da presença de Deus, né? Então você é como aquela pombinha que não encontrou repouso. E ela só vem encontrar novamente a plenitude e a presença quando ela voltou para a arca, né? Então a arca de Deus está te esperando. Ele está te esperando como aquele pai, com aquele amor que ele teve pelo aquele filho pródigo, que sofreu tanto na mão do inimigo. Mas a ficha caiu, ele caiu em si, voltou para a arca. E o pai já o estava esperando, com vestes novas. Tirou as vestes do pecado e vestiu de vestes de salvação. Já estava esperando com anel. O anel era a nova aliança, porque a primeira aliança ele tinha quebrado, mas o pai já o estava esperando com a nova aliança, o novo concerto, né, meus amados? Então, Jesus te espera de braços abertos. Teu lugar está vazio, ninguém pode ocupar um lugar que só pertence a você. Tá certo, amado? Receba aí a palavrinha do Senhor e, acima de tudo, recebe força de Deus, força de Deus, força de Deus e volta ao lugar de onde você nunca deveria ter saído, que é a presença de Deus. Tá certo, amados? Fica com Deus.